Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A mensagem de ontem que eu compartilhei aqui no canal, faltou a memória do celular ali, então a mensagem terminou interruptamente, né? Sem eu dizer até amanhã, em nome de Jesus Cristo, até amanhã. Mas eu tinha concluído a mensagem ali, não deu tempo de gravar outra, então acabou enviando aquela mesmo, tá bom? Mas gratidão aí por vocês sempre estar acompanhando aqui as mensagens, né? Vou mandar um forte abraço aqui para Fátima Belém. Ela comentou aqui, né, que ela está com a irmã Marli e a irmã Terezinha, lá no templo de Recife. São irmãs incríveis que eu quero conhecer pessoalmente. A Terezinha eu já conheci pessoalmente. Ela veio aqui em São Paulo no templo e a gente pôde se conhecer, tá bom? E tenho várias pessoas que eu quero conhecer, né? Tem o Cesostre Guimarães, que eu quero dar um abraço nesse homem. O Adriano Pereira, né? Tem muitas pessoas. Eu conheci o Isaías. Então, eu acredito que é muito bom ter esse encontro, esse encontro entre nós, né? Eu queria muito conhecer também a Denise Scott, a mãe dela, a Francisca. Sempre eles estão no templo aqui. Mas muitas vezes, quando vem, eu não consigo ir lá no templo no mesmo dia, horário. Às vezes o horário não concilia, né? Mas o mais importante é nós todos estarmos no reino dos céus, né? E nos lembrar de como foi bom nós estarmos aqui na Terra e ajudarmos uns aos outros, né, nessa caminhada para voltar à presença de Deus e nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Então, gratidão a todos vocês aí. E vamos continuar aqui a mensagem, tá bom? Aqui eu li a mensagem da Fátima Belém e eu também quero conhecer aqui a Marli e a Fátima Belém também, né? Eu quero dar um abraço nelas também. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa mensagem hoje em Mosias capítulo 9, do versículo 1 em diante aqui. Mosias capítulo 9, aqui Mormon, ele volta na história contando quando Zenifer, ele sai dali da terra de Israel para ir à terra da primeira herança ali, a terra de Nef, ver como estava lá. Então a gente vai acompanhar a mensagem aqui. O versículo 1 em diante diz assim: E eu, Zenifer, havendo sido ensinado em todo o idioma dos Nefita e tendo sido conhecimento da terra de Nef, ou seja, da terra da primeira herança de nossos pais, e havendo sido enviado como espia entre os Lamanitas, a fim de espionar as suas forças, para que nosso exército pudesse cair sobre eles e destruí-los. Então aqui, né, Zenifer, ele era uma pessoa bem inteligente, instruído na língua dos Nefitas, então ele sabia ler e escrever, sabia muita coisa. E ele foi enviado, né, com um grupo ali de pessoas, né, até lá para espionar, né, a terra da herança, para ver como estava lá. E o plano deles, a princípio, era espionar para ver quantos lamanitas tinha lá e qual era a estratégia de guerra que eles iam fazer para eles tomarem novamente a terra da herança deles ali, tá bom? Mas o que acontece? O plano era esse, né? Para destruir ali os lamanitas e ocupar a terra. Mas ele continua aqui: Quando vi, porém, o que havia de bom entre eles, não mais desejei a sua destruição. Então, olha que interessante, né? Ele não desejou mais a destruição deles quando ele viu, né, quantas coisas boas havia entre os lamanitas, tá bom? Então, a gente vai ter relatos históricos aqui em que os lamanitas foram elogiados, por exemplo, no caso da castidade, né? Jacó e outros elogiaram os lamanitas porque eles viviam, né? Eles não queriam ter várias esposas e assim por diante. Então eles viviam o mandamento que tinha dado a lei ali. Então a gente vê que às vezes aqueles que não faziam parte do povo de Deus, né, dos nefitas, guardavam os mandamentos ali, lembravam ali desses mandamentos, tá bom? E aqui ele viu, né, o que havia de bom entre os lamanitas. Então ele não desejou mais a destruição deles, tá bom? Então eu achei bem interessante isso aqui, que ele foi com uma intenção, mas ao assistir, ao viver ali com aquele povo, vendo o dia a dia deles, como que era, ele pegou e desejou não mais ter que matá-los, né? Então isso me lembra uma história, né, é uma história fictícia, né? Uma mulher, né, ela não gostava da vizinha dela, e aí ela queria que a vizinha dela sumisse do mapa, né? E alguém chegou e falou para ela: Você tem certeza que você quer isso? Tenho certeza, eu não gosto dela, ela é horrível. Falou: Tá bom, então eu vou te ajudar
Mas, para ninguém desconfiar que foi você que matou ela, você vai ter que se tornar amiga dela. Ela falou, ah, tá bom, tudo para ela sumir, né, do mapa. E aí eu falou, tá bom, todo dia você vai lá e vai, esse é o plano. A pessoa trouxe um frasco assim, né, e nesse frasco não tinha rótulo, não tinha nada. Falou, isso aqui é um veneno, mas é um veneno imperceptível, né, e também ele não mata de uma vez só. A pessoa vai administrando o veneno ali um pouquinho, né, 2 gotinhas ao dia, e com o tempo a pessoa vai ficar doente e morrer, né, não tem retorno mais. Então, você dando 2 gotinhas ali para ela, todo dia, ela vai morrer, mas lentamente, né? Ninguém vai perceber. Então, para que ninguém desconfie de você também, você tem que ir todo dia na casa dela, tanto para dar essas gotinhas aqui, como para ser amiga dela, porque aí então ninguém vai desconfiar de você. E aí então, essa foi a decisão que ela tomou. Eu não gosto dela. Então, todos os dias ela levava um copo de leite com essas 2 gotinhas ali desse veneno. E com o passar do tempo, ela levava o copo de leite e ficava ali conversando com aquela mulher. E ela viu o qual boa era aquela senhora. Que na verdade antes ela tinha a visão de que era somente uma mulher rabugenta, briguenta. E aí ela passou a ver aquela mulher com os outros olhos. E cada vez ela ficou mais triste, né, em levar aquele copo de leite ali com as gotinhas. Até que ela falou para a pessoa que tinha dado para ela, olha, tem um antídoto isso, porque eu não quero mais que ela morra, né? E aí a pessoa pegou e falou, né? Não, aquilo não é, na verdade, um veneno, tá bom? É água normal que tem naquele frasquinho ali, mas ao você conviver com a pessoa, você aprendeu a se relacionar com ela e gostar dela. Então veja o que aconteceu com o Zenith aqui, né? Ao observar o dia a dia dos lamanitas ali, ele não mais desejou que eles fossem mortos, tá bom? As palavras dele aqui, né, diz assim: quando vi, porém, que o que havia de bom entre eles, não mais desejei a sua destruição. Então ele viu as qualidades. A gente precisa ver as qualidades nas pessoas, não somente enxergar defeito. A gente precisa enxergar a qualidade nas pessoas. Bom, então o propósito dele era entregar a posição dos lamanitas ali e falar da melhor estratégia para que eles fossem destruídos. Quando ele volta, ele traz um relato dizendo que ele não quer mais a destruição dos lamanitas. Isso causa uma confusão grande aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Lembrando aqui que foi Zenith e um grupo de pessoas que desceram até a terra ali, já com um exército, né, para destruir os lamanitas. E Zenith vai espionar a terra ali, e aí ele decide que os lamanitas não devem ser destruídos. Então vamos ver o que acontece aqui, ó, versículo 2. Portanto, discuti com os meus irmãos no deserto, porque desejava que nosso chefe fizesse um tratado com eles, sendo eles, porém, um homem rigoroso e sanguinário, ordenou que eu fosse morto. Olha só, né? Então ele chega lá e fala para o chefe, olha, é melhor nós fazermos um tratado, um acordo com os lamanitas para a gente ocupar a terra e não destruí-los. Mas, como diz, o chefe dele era sanguinário, né? Ele gostava ali de derramamento de sangue e mandou que o sangue de Zenith fosse destruído, que ele fosse morto, né? Mas havia muitas pessoas no exército que também amava Zenith. E aí o que acontece aqui na história, né? Diz assim: e ordenou que eu fosse morto, mas fui salvo com o derramamento de muito sangue, porque pai lutou contra o pai, e irmão contra o irmão, e até a maior parte do nosso exército foi destruída no deserto. E nós, os que escapamos, voltamos à terra de Zaraera para contar às suas esposas e filhos o que havia acontecido. Então, é uma triste história aqui, né? Porque pai lutou contra pai, famílias foram destruídas e eles tiveram que voltar para a terra de Zaraela e contar ali o que havia ocorrido, tá bom? Versículo 3 aqui diz assim: contudo, estando eu extremamente zeloso em herdar a terra de nossos pais, reuni todos os que desejavam subir e ocupar a terra, e reiniciamos nossa jornada pelo deserto, para subirmos a terra que fomos atingidos pela fome, pelas durezas e aflições, porque éramos vagarosos para lembrar do Senhor nosso Deus. Então a gente vê que o desejo de Zenith, né, de se tornar um rei, né, de ocupar a terra da primeira herança,
ainda estava forte nele. Então ele reuniu todos que queriam ir com ele e foi, tá bom? Mas não para guerrear e matar os lamanitas, mas para fazer aquele acordo, aquele tratado, tá bom? Mas nesse trajeto, embora ele já conhecesse o caminho para ir para a terra da primeira herança, fala que aqui foi doloroso, eles passaram fome e aflições nesse caminho, né? Isso por quê? Porque eles eram vagarosos a lembrar-se do Senhor Deus. Não é porque não conheciam o caminho, mas porque eles eram vagarosos a se lembrar de Deus aqui. Versículo 4. Não obstante, depois de havermos vagado por muitos dias no deserto, armamos nossa tenda no lugar em que nosso irmão havia sido morto, e que ficava perto da terra de nossos pais, ou seja, onde houve aquela batalha, quando ele falou que não queria mais a destruição dos lamanitas. E aconteceu que retornei à cidade com 4 de seus homens para ver o rei, a fim de conhecer a disposição do rei e saber se eu poderia ir com o meu povo tomar posse da terra em paz. Então ele faz aquele tratado, né? Ele vai lá com só 4, não com todo mundo, né? Ele vai com 4 e pede permissão para entrar na terra lá. Qual que era a disposição do rei? E aqui continua. E fui ver o rei, e ele fez um acordo comigo, só que não falou aqui qual que foi o acordo, né, que eles fizeram, mas aqui diz que tinha um acordo aqui entre eles, para que ocupasse a terra de Leinefe e a terra de Silom. E também ordenou ao seu povo que saísse da terra, e eu e o povo nela entramos para ocupá-las. Olha aqui, né, o rei dos Lamanitas, que bonzinho, né? Ele fez tirar o próprio povo dele de lá, para que o povo de Zénif pudesse entrar e habitar aquela terra, né? Então, é bom, a gente tem sim que enxergar a bondade nas pessoas, né? Qualidades nas pessoas, mas também a gente não pode ser inocente demais em acreditar em tudo, tá bom? Aqui a gente vai ver que havia uma malícia por trás dessa generosidade aqui do rei dos Lamanitas, tá bom? Assim como há uma malícia, por exemplo, em pessoas que querem enganar crianças, né? Pega ali um pirulito. Então eles oferecem algo, mas tem outra intenção por trás, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado aqui sobre isso. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? Vamos ver aqui as intenções, né, dele aqui, ó. No versículo 8 em diante aqui, diz assim: e começamos a construir edifícios, ou seja, eles ocuparam a terra e agora eles estavam prosperando na terra, né? Eles vão ficar construindo na terra aqui, reforçando as cidades, plantando, criando gado por 12 anos, até que os lamanitas vêm e começam a tomar as coisas deles aqui. Esse era o plano dos lamanitas, ó. E começamos a construir edifícios e a reparar os muros da cidade, sim, e os muros da cidade de Leif-Nef e a cidade de Silom. E começamos a cultivar o solo, sim, de toda a espécie de semente, e com semente de milho, de trigo, cevada, e com elas, e com C1, que é outro tipo de semente aqui, e com semente de toda a espécie e frutas, e começamos a multiplicarmos e prosperar na terra. Então, ali a gente consegue ver que era lobo em pele de cordeiro, né? Na verdade, ali os lamanitas, eles estavam deixando eles prosperar, porque eles queriam ter o que lucrar ali. Veja aqui, ó, o que diz no versículo 10. Ora, foi por astúcia e malícia, a fim de levar o meu povo ao cativeiro, que o rei Lamã cedeu a terra para que as ocupássemos, né? Então, foi uma pura malícia ali, né? Ele queria levar o povo ao cativeiro para se saciar ali com as coisas. Lá em Mosias, capítulo 7, o versículo 21 e o 22, o próprio rei Lime conta sobre essa malícia, né? Que o rei dos Lamanitas fez ali para subjugar eles aqui, né? E lá na época do rei Lime, já conta, né? Que 3 gerações depois, né? Tem aqui, estamos falando de Zénefer, depois havia o rei Noé e a época do rei Lime. Na época do rei Lime, eles já estavam numa escravidão terrível, que eles tinham que pagar metade de tudo que eles possuíam, ou era lhe cobrado a vida, né? Ou eles morreriam. Então a gente vê aqui essa tal de lobo, né, em pele de cordeiro aqui. Tem uma frase que eu anotei aqui do Cláudio Maestro, diz assim:
as segundas intenções são sempre as primeiras, né? Ou seja, os lamanitas cederam a terra ali, mas havia uma segunda intenção. A primeira parecia que era, nós somos bonzinhos, pode ocupar a terra, mas na verdade as segundas intenções que eram as primeiras. Eu achei interessante essa aqui, né? É, então aqui, como eu falei, o mal pode vir de uma maneira disfarçada, né? Como um homem que quer raptar uma criança e vem com um pirulito, começa a enganar ali a criança, né? Então a gente tem que tomar cuidado com certas ofertas, propostas, né? Que são muito vantajosas, né? Então, não estou dizendo para enxergar o mal em tudo, né? Mas a gente tem que ver as qualidades nas pessoas, mas também a gente não pode cair no conto do vigário, né? Como diz aí. Aliás, essa frase eu não sei o que significa. Eu sei o que significa, mas eu não conheço a origem dela, né? O conto do vigário. Teria que estudar ela aqui um pouco. Vamos ver se eu trago amanhã aqui. Vamos lá, continuando aqui, versículo 11. Portanto, aconteceu que depois de havermos habitado a terra pelo espaço de 12 anos, o rei Lamã começou a ficar inquieto, temendo que meu povo, de algum modo, tornar-se forte na terra e não podendo mais ser dominado nem escravizado. Ora, eles eram um povo preguiçoso, idólatra, portanto desejavam escravizar-nos, né, para saciar-se com o trabalho de nossas mãos. Sim, para poderem banquetear-vos com os rebanhos de nossos campos. Portanto, aconteceu que o rei Lamã lançou instiga ao seu povo a lutar contra o meu povo. E, portanto, começou a haver guerras e contenda na terra. E aqui começa a relatar as primeiras guerras aqui entre o povo de Zénif e os Lamanitas, né? E o povo de Zénif acabou saindo vitorioso aqui, né, nessas primeiras batalhas, né? Porque uma que ainda assim que não fosse tão fiel ao Senhor, mas estavam fiel a Deus e Deus fez eles prevalecer. E aqui no versículo 16 conta sobre com o que eles guerrearam, né? Aqui diz, e aconteceu que eu armei o meu povo com armas, com arco, com flecha, espada, cimitarra, cravas, com fundas, toda espécie de tipo de arma, né? Para defender ali, para a batalha contra os lamanitas. Bom, esses armamentos que foram citados aqui, na época em que Joseph Smith ele traduziu o livro de Mormon, 100% dessas coisas não tinha comprovação arqueológica, né? Nada fazia sentido, arco, flecha, nada disso. Hoje em dia, no ano de 2005 e no ano de 2023, né, o ano passado, hoje em dia nós temos a comprovação desses materiais, né, aqui no Novo Mundo, como cerca de 82,9%, né, de comprovação arqueológica, né, dessas coisas que existiam aqui, dando uma veracidade também ao livro de Mormon, mas lembrando que a veracidade vem por meio do Espírito e não por meio de... A arqueologia é bom, a gente estuda e é bom, mas a nossa comprovação que o livro é verdadeiro é por meio do Espírito do Senhor, tá bom? Então eu queria só fazer essa colocação aqui. Nosso tempo está finalizando aqui. Eu peguei essa informação lá na Central das Escrituras, tá bom? Tem um casal lá que faz o estudo do Vem Segue e eu gostei demais dessa parte e trouxe aqui para nós. Vamos finalizar aqui, por conta do tempo, versículo 18 aqui e o 19, os últimos versículos. E Deus ouviu os nossos clamores e respondeu às nossas orações, e avançamos com a sua força, ou seja, com a força do Senhor. E avançamos contra os lamanitas. E em um dia, em uma noite, matamos 3.043, e matemo-los e expulsemos de nossa terra. Versículo 19, e eu mesmo, com as minhas próprias mãos, ajudei a enterrar os seus mortos. E eis que, para nossa grande tristeza e lamentação, 269 de nossos irmãos foram mortos. Então, na guerra, né, por mais que eles saíram vencedor ali, também tem a tristeza. Acredito que em discussões, mesmo que saia num casal, né, no caso de discussão do casal, mesmo que um vença ali, os dois acabam perdendo por conta da discussão, por conta da briga. Tem uma frase que eu anotei aqui, né? Prefiro ser feliz que ter razão, né? Essa frase, ela tá escrito o pensador, não tem um autor aqui, né? Ou o pensador é um autor, não sei. Mas prefiro ser feliz que ter razão. Às vezes mais vale você ter paz
do que querer ganhar uma discussão, tá bom? E aqui a gente vê que nessas guerras, mesmo que houve um lado vencedor, os dois lados perderam, né? Mesmo Zenifre vencendo ali, matando muitos dos lamanitas, também foi perda ali de muitos dos seus homens também, né? 263, eu acho que ele falou aqui. Enfim, gratidão mais uma vez por estar aqui e compartilhar essa mensagem com vocês. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.